Você, advogado trabalhista, já se deparou com um cliente exausto, sobrecarregado pela jornada além do permitido, que não recebe as horas extras devidas? A CLT estabelece um limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais para trabalho, mas muitos empregadores simplesmente ignoram isso. Você sabe quais são as consequências para eles? Muitos trabalhadores, cansados da exploração e do desrespeito, procuram uma alternativa que não seja o pedido de demissão. Afinal, eles não querem abrir mão de seus direitos essenciais. E é aí que você, advogado, entra. É a sua função orientar esses clientes sobre a possibilidade da rescisão indireta, garantindo que recebam todas as verbas rescisórias como se tivessem sido demitidos sem justa causa. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar jurisprudência sobre o tema, requisitos legais para rescisão indireta, estratégias para atuar nessa ação e análise de casos reais que vão enriquecer a sua prática na advocacia. Mas antes de começar, já se inscreve no canal do CJ para receber sempre em primeira mão outros vídeos como esse, que vão facilitar a sua atuação e impulsionar os seus resultados na advocacia. Primeiro, quero te mostrar decisões recentes para entender como os tribunais têm tratado esses casos de rescisão indireta por não pagamento de horas extras. A primeira decisão que eu trouxe para você é essa aqui do TRT2, da região de São Paulo. TRT2 valida a rescisão indireta por falta de pagamento de horas extras. O desrespeito reiterado desse dever configura descumprimento de obrigação contratual pelo empregador. Portanto, constitui motivo relevante para justificar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Não só os tribunais regionais, mas o TST também já se manifestou sobre essa questão. Inclusive, em março de 2025, o TST firmou uma nova tese vinculante com o tema 85. Vamos dar uma olhada? Tema 85. Rescisão indireta do contrato de trabalho por falta de pagamento de horas extras e falta de concessão do intervalo intrajornada. A tese firmada foi a seguinte: o descumprimento contratual costumaz relativo à ausência do pagamento de horas extras e à não concessão do intervalo intrajornada autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho. Assim, está mais do que claro que a ausência do pagamento não só das horas extras, mas como de outros adicionais devidos pelo empregador, é motivo suficiente para ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Por isso, vamos falar sobre essa ação hoje e aprender exatamente como atuar e que tipo de consequência essa ação traz para o seu cliente. Bom, quando você se depara com um trabalhador que não recebe as horas extras de forma habitual, a ação adequada é a reclamatória trabalhista com pedido de rescisão indireta. A base legal para esse pedido está no artigo 483, a linha D da CLT, que prevê a justa causa do empregador quando ele não cumpre com as suas obrigações contratuais. Veja só, CLT, artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, a linha D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Ou seja, o não pagamento habitual das horas extras caracteriza uma falta grave do empregador, permitindo que o trabalhador peça a rescisão indireta e receba todos os direitos rescisórios. Dica: além desse artigo que eu acabei de mostrar para você, você pode usar também agora o tema 85 do TST, que eu acabei de te mostrar, que é uma decisão super recente. Mas atenção, os requisitos para configurar a rescisão indireta por não pagamento de horas extras envolvem a gravidade da falta e a habitualidade também. Não é qualquer atraso ou falta de pagamento pontual que vai gerar o direito à justa causa. É preciso que a conduta seja repetida e grave a ponto de inviabilizar a continuidade da relação de emprego. Agora talvez você esteja se perguntando: e se o empregador deixou de pagar horas extras uma vez ou atrasou esse pagamento de vez em quando? Bom, nesse caso, dificilmente você vai conseguir caracterizar a rescisão indireta, porque a falta, nesse caso, não foi grave o suficiente, como eu tinha acabado de comentar. Bom, agora vamos falar então sobre o que pedir nessa ação, né? Quais são as consequências para o empregador. A rescisão indireta garante ao trabalhador os mesmos direitos que ele teria numa dispensa sem justa causa. Entre esses direitos, a gente pode destacar o recebimento do saldo de salário, o aviso prévio indenizado proporcional ali aos anos que ele ficou trabalhando na empresa, as férias vencidas e proporcionais com um terço constitucional também relativo ali aos períodos aquisitivos que ele teve na empresa, o 13º salário proporcional do último ano trabalhado, também a liberação das guias para saque do FGTS com a multa de 40%. Além disso tudo, também a liberação das guias do seguro-desemprego. Nesse caso, falando de horas extras não pagas habitualmente, o seu cliente ainda poderia também exigir as horas extras, com todos os reflexos ali referentes a ela, caso a empresa de fato ainda não tenha pago, né, essas horas. Um ponto importante é, a rescisão indireta funciona como uma espécie de justa causa para o empregador. Isso significa que o trabalhador não perde nenhum direito, pelo contrário, né? Ele sai protegido ali, como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Mas para que tudo dê certo, é fundamental reunir provas sólidas da habitualidade dessas horas extras e do não pagamento, seja com documentos ou testemunhas que possam reafirmar as teses levantadas na ação. Agora que já entendemos como e por que ajuizar essa ação, vamos para a parte prática.
os casos reais. No nosso primeiro caso aqui, então, o ajuizamento da ação aconteceu em agosto de 2014 e o valor da causa é R$52 mil. O empregado atuava como motorista de caminhão-pipa e ele também trabalhava ali numa jornada excessiva, né, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de intervalo. No total, então, ele alegou que realizou ali 1.500 horas extras que não foram pagas. Os principais pedidos da ação foram a rescisão indireta por falta de pagamento das horas extras, as férias e FGTS. E também o pagamento das horas extras ali, com todos os seus reflexos, adicional de insalubridade e as verbas rescisórias. No processo, então, houve uma perícia técnica sobre a questão da insalubridade, concluindo que não havia adicional de insalubridade. A primeira reclamada, né, foi mais de uma reclamada no processo. A primeira reclamada não compareceu à audiência e foi aplicada a confissão ficta quanto aos fatos alegados sobre ela. O reclamante, de fato, comprovou, então, a prestação de serviços em sobrejornada e o não recebimento das horas extras. A sentença saiu em novembro de 2016 e ficou ali, então, indeferida a rescisão indireta, né? O juiz considerou que o reclamante havia pedido demissão. Foi indeferido também o adicional de insalubridade, mas foi deferido o pagamento das horas extras, 4 horas extras por mês, com todos os seus reflexos. O dano moral também foi indeferido e os honorários advocatícios também. Honorários periciais de R$800 foram pagos pela União, e também procedente ali a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada que estava ali no processo. Obviamente que o advogado entrou com recurso, né, e o TRT reconheceu a rescisão indireta do contrato, entendendo ali que o não pagamento reiterado de horas extras caracteriza sim uma falta grave do empregador e que enseja dispensa por justa causa. O TRT reformou a sentença, então, para conceder as verbas rescisórias decorrentes da rescisão indireta, que foram o aviso prévio, a liberação do FGTS, as guias do seguro-desemprego, e também majorou o valor das custas ali para o empregador. O processo todo foi liquidado e o reclamante tem tentado receber os valores desde então. Eu trouxe um trecho do acórdão para a gente ver juntos. Vamos dar uma olhada aqui. O TST tem entendimento jurisprudencial firme, atual e iterativo de que a ausência reiterada do pagamento de horas extras constitui típica forma de inadimplemento de obrigação contratual passível de propiciar a rescisão indireta do contrato. A persistência do empregador no descumprimento da obrigação trabalhista mantém a atualidade da conduta ilícita. Esse ponto é bem interessante, né? O fato de que o empregador continua não pagando essas horas extras vai renovando ali a atualidade da conduta ilícita, né? Como se ele tivesse sempre, atualmente, cometendo um ato ilícito, porque ele sempre renova todo mês ao não pagar as horas extras ali que o empregado teria direito. Eu recriei esse caso dentro do cálculo jurídico para a gente ver como ficou no final. Vamos ver juntos. Bom, o empregado recebeu aqui, então, as verbas rescisórias, as horas extras excedentes, e no final, o líquido devido ali para ele foi de R$9.500. O total que a reclamada ficou para pagar, então, quase ali R$10 mil referentes a esse processo. Agora, sobre o nosso segundo caso. O ajuizamento aconteceu em junho de 2023 e o valor da causa aqui quase R$197 mil. O empregado alegou que trabalhava como fiscal de prevenção e perdas para um supermercado de 2015 até 2023, então muitos anos trabalhando ali. Alegou que além das suas funções ele era obrigado a realizar tarefas no depósito, a trabalhar em câmara fria, além de ser obrigado também a registrar o ponto e continuar trabalhando depois por mais de 1 hora, aguardando outro funcionário, o que não era pago. Ele também afirmou que foi assediado moralmente pelo seu gerente, além de sofrer de doença ocupacional relacionada ao trabalho. Também alegou que era detentor de estabilidade por ser membro da CIPA. Os pedidos da ação dele, então, foi o reconhecimento da rescisão indireta, as horas extras e os reflexos, o adicional por acúmulo de função e insalubridade, a indenização por doença ocupacional e assédio moral e também a estabilidade como membro da CIPA. No caso aqui, ele não está querendo a reintegração da estabilidade, está querendo a indenização. A sentença saiu em abril de 2024, reconhecendo a rescisão indireta, né? Houve, então, o pagamento ali de aviso prévio, 13º, férias e multa da FGTS, com liberação também das guias do seguro-desemprego. As horas extras, então, ficou deferido ali 4 dias da semana, 1 hora extra por dia, de dezembro de 2022 a junho de 2023, com adicional de 70% e todos os reflexos. Houve também a indenização da estabilidade do CIPEiro, R$10 mil de indenização e uma multa por descumprimento da CCT. O que ficou indeferido aqui, então, foi o acúmulo de função, adicional de insalubridade e a questão da doença ocupacional e do assédio moral. A reclamada entrou com recurso, né, para o TRT e o acórdão saiu em janeiro de 2025. O recurso foi conhecido e parcialmente provido apenas para ajustar a base de cálculo das horas extras, mantendo as demais condenações, inclusive a rescisão indireta. O reclamante apresentou os cálculos dele e está aguardando homologação. Eu também trouxe um trecho do acórdão para esse caso aqui. Vamos dar uma olhadinha juntos. O não pagamento reiterado de horas extras prestadas constitui ato faltoso da empresa reclamada. O pedido de demissão realizado após a sentença não desconfigura a causa anterior justificadora da demissão. Bom, pessoal, esse aqui é um ponto muito interessante e importante também. Ainda que seu cliente tenha pedido demissão, isso não vai descaracterizar a rescisão indireta. Mesmo em casos de pedido de demissão,
mesmo que se ele estiver trabalhando ainda, ou se ele foi dispensado por justa causa, ou se ele pediu demissão, não importa. O ato ilícito ali que o empregador cometeu anteriormente à dispensa é o suficiente ali para que você possa pedir essa rescisão indireta judicialmente, mesmo diante de um caso ali de outro tipo de desligamento anterior, como o pedido de demissão. Bem, eu também reproduzi esse caso aqui no cálculo jurídico e trouxe aqui o cálculo para a gente ver juntos. O empregado, então, teria direito ali às horas extras, os reflexos, as verbas rescisórias, a indenização da CIPA, também todo o FGTS ali e a multa de 40%. Totalizando ali para ele um líquido de R$26 mil, e os honorários para o advogado aqui, honorários sucumbenciais de R$ 2.683. Aproveitando que a gente está falando de honorários, então vamos falar dos honorários dessa ação. Como em toda ação trabalhista, a gente tem aqui duas possibilidades para honorários, os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais. Os sucumbenciais são aqueles definidos pelo juiz na sentença e podem variar então de 5% a 15% do valor do que resultar essa ação. E os honorários contratuais são aqueles que você define com o seu cliente ali antes mesmo de ingressar com a ação. Depende muito da região de como você já atua e você também pode consultar tanto outros colegas ou a tabela da OAB da sua região para saber ali como cobrar, né? O que eu vejo mais na prática, então, são colegas cobrando entre 20%, 30%, às vezes 35% do êxito da ação. Considerando tudo isso, então, para o primeiro caso, eu simulei os honorários aqui, a gente teria, então, os honorários apenas os contratuais, porque os sucumbenciais não são presentes, já que o caso foi anterior à reforma trabalhista. Eu estou falando aqui hoje de ações que você vai ingressar a partir de agora, né? Mas para essa ação aqui teria só os honorários contratuais, e em 30% chegaria ali aos R$ 2.800. Já para o caso 2, a gente está falando de um caso de R$ 26 mil, os honorários advocatícios foram deferidos em 10%, então virou aqueles 2.683, e mais 30% dos contratuais, mais R$ 8 mil, totalizando ali R$ 10.735 de honorários para o advogado do caso. Agora que você entendeu os requisitos legais, viu decisões recentes e analisou casos reais, já está pronto para atuar com mais segurança em ações de rescisão indireta por falta do pagamento de horas extras. Essa demanda é essencial para proteger os direitos do trabalhador e pode ser uma grande oportunidade para o seu escritório também. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreve no canal do Cálculo Jurídico, compartilhe também o vídeo com aquele colega que ainda tem dúvidas sobre esse tema. Me conta aqui nos comentários, você já pegou algum caso de rescisão indireta em que o não pagamento de horas extras era o principal motivo?